Oi, pessoal! Hoje nós começamos uma nova série baseada no livro Guerra de Palavras, do Paul Tripp. Quem nunca foi ferido pelas palavras de alguém? Quem nunca se arrependeu de ter dito alguma coisa? Quem nunca disse palavras erradas na hora errada? Quem nunca ficou enrolado para falar uma coisa porque não sabia como falar? Eu já. Nessa série nós vamos falar sobre por que nós temos tanta dificuldade com o que falamos e nós vamos ver também que Deus tem um plano maravilhoso para a nossa fala. Esse plano é muito maior do que podemos imaginar. É isso aí. Palavras são importantes. Elas são poderosas para mudar situações, mas também poderosas para gerar conflitos. A origem da nossa guerra de palavras é muito antiga. Para você vencer essa guerra, tem que entender a raiz do problema. Sabe quem foi a primeira pessoa a dizer uma palavra? Deus. Foi dele a ideia de se revelar ao homem por meio de palavras. E foi Ele que nos deu a capacidade física e intelectual de nos comunicar. Mas no plano original dele, não haveria guerra de palavras. Quando Deus criou o homem, a comunicação servia como um meio de transmitir verdades e não como um meio de atacar, de jeito nenhum. Deus, o próprio Criador do universo, decidiu se comunicar com o ser humano. Ele não criou o homem e se afastou. Ele estava por perto e usava palavras para conversar com o homem. Sim, com certeza. Foi Deus quem nos deu a habilidade de falar. E isso nos torna diferentes de todo o restante da criação. Nós podemos compartilhar pensamentos, nós podemos compartilhar desejos, emoções, podemos nos informar e trocar experiências. Podemos também nos justificar, corrigir e ensinar. Nós conhecemos as pessoas pelo que elas falam. Toda a nossa vida é moldada pelas nossas palavras. Mesmo que a pessoa tenha dificuldade, problemas para ouvir ou para falar, ela ainda pode se comunicar pela linguagem de sinais ou escrevendo. Então as palavras sempre estão ali, mesmo que não saiam pela nossa boca. João 1:1 diz: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João estava se referindo aqui à segunda pessoa da Trindade, Jesus. No versículo 14 de João 1, João diz: a palavra se tornou ser humano, carne e osso e habitou entre nós. Então Jesus é a palavra que veio ao mundo. Por isso, as palavras pertencem a Deus. Mas Ele nos deu a possibilidade de usar essas palavras para sermos usados por Ele. Isso significa que todas as palavras que nós usarmos, elas devem estar dentro do padrão de Deus e devem ser usadas de acordo com o seu propósito, o propósito de Deus para a nossa vida. Exatamente. Como têm sido as suas palavras? Elas são um veículo da graça de Deus ou só servem para atender aos seus interesses pessoais? Suas palavras levam à paz ou promovem a guerra? No princípio não havia a guerra de palavras. Essa guerra começou com Satanás. Ele foi o primeiro a mentir, enganar e contestar as palavras de Deus. Antes do pecado, não havia discussões nem mentiras. Não havia xingamentos nem gritos, palavras egoístas e nem de manipulação. Por quê? Porque Deus criou o homem perfeito, sem pecado. E todas as palavras más são uma manifestação do pecado na nossa vida. Imagine se todas as nossas palavras fossem ditas de acordo com o propósito de Deus. Muitos dos problemas que temos vêm de palavras ditas de forma impensada, onde tiramos Deus do centro e nos colocamos no comando. Se eu parasse para perguntar a Deus qual a forma certa de reagir, antes de sair falando, pensasse quantos problemas eu evitaria, quantas vezes reagimos mal porque interpretamos mal a situação. Achamos que sabemos o que o outro quis dizer,
ou porque agiu de determinada forma. E aí saímos soltando os cachorros para depois se arrepender. Ou não, o que é ainda pior. Nós mentimos, manipulamos e enganamos com as nossas palavras. Reajustamos os fatos para ter vantagem. E aí fazemos isso com tanta frequência, sabe? Que nós mesmos acabamos acreditando que aquilo que nós dissemos era verdade. Quanto da nossa comunicação é simplesmente jogar a culpa nos outros. Você me deixa tão zangado. Se você não tivesse feito isso, eu não teria feito aquilo. Olha o que você me fez fazer. O primeiro a fazer isso foi Adão, claro. Quando ele disse para Deus, foi a mulher que tu me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Está lá em Gênesis 3:12. Assim como Adão, quando culpamos outras pessoas pelos nossos próprios erros, o que nós estamos fazendo? Estamos acusando o próprio Deus por ter nos colocado naquela situação. Eu não tenho culpa nenhuma. Quando esse primeiro pecado entrou no mundo, todo o mundo da comunicação se transformou. Precisamos parar de acusar os outros e admitir que há problemas na forma como falamos, gente. Sim. Veja o que diz Tiago 3, de 6 a 10. A língua é um fogo, é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Não mesmo. Infelizmente, Tiago está descrevendo a nossa fala em muitas ocasiões, não é mesmo? Nós armamos ciladas, seduzimos com as nossas palavras, provocamos brigas, fofocamos, somos maliciosos. E o pior, fazemos isso dentro de casa, com as pessoas que mais amamos. A nossa guerra de palavras, ela não é só contra as pessoas, é também uma guerra interna. Ela começa no nosso coração e usa a boca para atacar. As palavras foram dadas por Deus para abençoar e para dar glória a Ele, mas nós acabamos deixando o pecado controlar as nossas palavras. Como resolver esse problema? O primeiro passo é reconhecer quem está ganhando essa guerra que acontece dentro do seu coração. Quando você reclama porque o seu marido não fez o que você gostaria, qual a sua motivação real para isso? Ou quando você critica a sua esposa, o que está dentro do seu coração para fazer essa crítica? É aí que está a grande questão. Nós estamos casados há mais de 24 anos. Nós não gritamos, nem xingamos um ao outro. Mas com certeza ainda temos problemas de comunicação. Às vezes digo coisas e logo em seguida eu me arrependo. Às vezes eu sou impaciente ou faço uma crítica disfarçada de comentário. Vou só dar um comentário aqui. Ou dou uma resposta atravessada, aquela matada. Mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo sabendo qual é o jeito certo de falar, ainda erro. Isso mostra o tamanho do nosso problema. E é por isso que Deus criou a fala. E através da fala criou tudo que existe. E que nos revelou quem Ele é através das palavras. Veio ao mundo como palavra para nos ensinar a usar as palavras de forma que Ele planejou. Só em Jesus podemos encontrar esperança de usar as palavras da forma certa. Graças a Deus temos Ele. Parece muito desanimador aceitar que nós estamos perdendo essa guerra, não é verdade? Mas nós podemos descansar na promessa que está lá em 2 Coríntios 12:9, que diz: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Isso é o que Jesus está nos falando. Quando eu reconheço a minha fraqueza, então o Senhor me dá a graça para vencer as minhas batalhas. Não é maravilhoso?
Tiago diz que ninguém pode dominar a língua. Não adianta você ficar tentando se controlar para não falar besteira. Não, a besteira vai sair. Em algum momento, aquilo que está dentro de você vai sair. Acredite. Os nossos problemas de comunicação, eles não podem ser resolvidos sem a ajuda de Deus, de jeito nenhum. Porque os problemas, eles são, acima de tudo, espirituais. Paulo diz em Efésios 6,12: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas sim contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. É importante reconhecer que a nossa guerra de palavras é fruto de uma guerra muito maior. A luta contra o domínio do mal nas nossas vidas. Todos os meus problemas de comunicação têm uma coisa em comum: eu. Mas Jesus, a palavra encarnada, nos deu todos os recursos para falar como devemos falar. Vamos ganhar a guerra dentro de nós, para não ter guerra dentro de casa. Quando Jesus foi tentado por Satanás, como ele reagiu? Com a palavra de Deus. Sim. Leia lá em Mateus 4, você vai ver como Jesus conhecia a palavra e assim rebateu a tentação com a Bíblia. Isso. Não aceite a ideia de que a comunicação com o seu cônjuge nunca vai melhorar. Não aceite isso. Não se entregue à raiva e as suas palavras não vão expressar raiva. Não seja indiferente e a sua fala não será indiferente. Não seja dominador e a sua fala não será manipuladora. É isso mesmo. A maior parte da nossa comunicação não é planejada. Nós simplesmente saímos falando, reagindo a situações. Mas o Senhor nunca vai te colocar em uma situação sem te dar os meios para fazer o que Ele te chamou para fazer. Segundo Pedro 1,3 diz que o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Esse versículo diz que à medida que nós conhecemos mais e mais a Deus, Ele nos dá tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrade a Ele, inclusive a capacidade de falar as palavras certas. E assim, a língua deixa de ser um instrumento do mal e passa a produzir o bem. Se você olha para o seu marido ou para sua esposa e diz: não adianta, nós não vamos conseguir, você está negando o poder da presença do Espírito, o Espírito de Deus que está em você. Não dá para dizer que é muito fraco. Não tenho fé suficiente, ou não tenho coragem, ou que o problema é a sua personalidade. Eu sou assim mesmo. Nem que o problema são os outros. Se ele fosse assim, eu seria diferente. Nem pode culpar uma situação. Sim, é verdade, cada um tem um jeito e situações difíceis acontecem. E os outros também falham, é verdade. Mas Deus nos deu o Espírito exatamente para nos ajudar, para que a gente possa fazer a vontade de Deus, mesmo vivendo em um mundo como esse nosso. Podemos falar de acordo com o padrão de Deus, porque Ele vive em nós. Sim. O problema é que tentamos fazer o papel de Deus. Nós tentamos controlar as situações e as pessoas com a nossa fala. Assuma a sua incapacidade de lidar com certas situações e admita que só Deus pode mudar as pessoas. Sempre que você tentar controlar as situações, vai machucar e se frustrar. Com certeza. Lembre-se que o mundo não gira em torno de você, não. Não mesmo. Jesus nos chamou para um propósito bem maior do que o nosso próprio prazer. O propósito da nossa vida deve ser dar glória a quem merece, que é o Senhor. E é nesse contexto que as nossas palavras devem entrar, para dar glória a Deus. Os problemas com as palavras revelam problemas com o coração. As pessoas e as situações, elas não nos forçam a dizer o que dizemos. Elas apenas revelam o que há dentro do nosso coração. Quando reagimos a elas, nós estamos mostrando o que tem aqui dentro.
Lucas 6,45 diz: a pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas em seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala do que o coração está cheio. E aí talvez você vai pensar: não, isso não é comigo, eu sou uma pessoa boa. Bom, se você é boa, então por que você fala coisas más, ofendendo, enganando, irritando ou desprezando com as suas palavras? Eu faço isso também. Pense agora, se as suas conversas com seu cônjuge, geralmente elas acabam bem ou elas costumam acabar em discussões? Pense também, você costuma receber bem o que o seu cônjuge diz ou você é fechado às opiniões dele? Outra coisa, as suas conversas servem para aprofundar o seu relacionamento ou elas só servem para resolver problemas? Outra coisa, as suas palavras concordam com o que a palavra de Deus diz ou elas refletem só a sua opinião? Muito importante isso, hein? Com o que você tem enchido a sua mente, que livros tem lido, que filmes tem assistido, enfim, com o que você tem alimentado a sua mente e o seu coração. Eu não estou aqui dizendo para você, homem, que você assista só comédia romântica com a sua esposa. Não, não. Ou então, você, mulher, deve assistir só filmes de aventura e muita explosão com seu marido. Não, somos diferentes. Essa é uma questão mais profunda. As decisões que você toma durante o dia te levam mais perto de Deus ou do seu cônjuge ou te afastam deles? Lembre-se, a boca fala e o coração está cheio. Mude o alimento do seu coração e as suas palavras mudarão. Reflita sobre isso e ore, pedindo a Deus que transforme a sua comunicação, para que a sua fala não seja de guerra, mas sim de paz. É isso aí, pessoal. Semana que vem nós continuamos com esse tema sobre guerra de palavras. Pense sobre isso, ore sobre isso. Até lá! Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, de curtir, de se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos. Nos vemos na semana que vem. Tchau! Tchau!